Sejam bem-vindos ao programa Conversa com Autores e Autoras, uma iniciativa do Centro de Estudos da ANAF. Neste espaço, nossos associados e associadas podem compartilhar suas obras e refletir sobre temas de relevância para a advocacia pública e o direito. No episódio de hoje, temos a honra de receber o advogado da União associado à ANAF, Rômel Macedo, autor da segunda edição do livro Advocacia Geral da União na Constituição de 1988. Muito obrigada, Dr. Rômel. Rômel Macedo é advogado da União desde 2003, mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, e graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Já atuou como coordenador científico e professor da pós-graduação em Advocacia Pública na ESA-DF, além de ocupar posições relevantes na OAB-DF e no curso de Direito da Unip. Em 2023, recebeu a Ordem do Mérito da AGU, um reconhecimento pelos notáveis serviços prestados à Advocacia Geral da União. Olá, muito bem-vindo, Dr. Rômel. Obrigado, Roberta. É uma satisfação conceder essa entrevista à ANAF, entidade que representa muito bem os advogados públicos federais. É uma satisfação até porque pude já congratular o colega e amigo Vitor Chaves pela excelente gestão que vem realizando, assim também como pude parabenizar a estimada amiga Daniela pela excelente coordenação do Centro de Estudos da ANAF. Certamente será uma entrevista muito profícua e espero aqui poder colaborar para expor algumas ideias em relação à Advocacia Geral da União e ao seu enquadramento constitucional. Muito obrigada. Então, vamos começar. No livro, que estamos com ele aqui, muito bonito, no livro o senhor aborda a Advocacia Geral da União como uma instituição essencial à justiça e sua relação com o Poder Executivo Federal. Qual a importância de estudar essa relação, tanto na perspectiva orgânica quanto funcional, para a compreensão do papel da AGU no Estado democrático de direito? Bem, a primeira edição desta obra foi publicada no ano de 2008, após uma série de estudos relacionados a, primeiro, entender o princípio da separação dos poderes numa perspectiva histórica. Segundo, entender como essa separação dos poderes é prevista na Constituição Federal de 1988. E terceiro, a partir desta compreensão, perquirir qual o real enquadramento constitucional da Advocacia Geral da União. E esse estudo, ele comportou vários desafios. O primeiro deles sendo, naturalmente, entender o que nós devemos compreender como separação dos poderes. E, nessa perspectiva, o livro traz uma diferença preliminar entre poder no sentido de órgão do Estado e poder no sentido de função do Estado. Essa distinção é fundamental porque o artigo 2º da Constituição Federal prevê que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por outro lado, no título relativo à organização dos poderes estatais, além desses três tradicionais poderes, quais sejam Legislativo, Executivo e Judiciário, a Constituição destina um capítulo próprio ao que ela designa como funções essenciais à Justiça. Capítulo no qual estão previstos o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Lato Sensu e a Advocacia Pública. Nesta última, inserida a Advocacia Geral da União. Então, a primeira pergunta que se faz é por que o Constituinte, então, previu a Advocacia Geral da União nesse capítulo apartado,
denominado Funções Essenciais à Justiça. E aqui cabe um parêntese, no sentido de que o termo justiça não deve ser entendido apenas como poder judiciário. Não se trata apenas de uma essencialidade ao poder judiciário. Trata-se de algo bem mais amplo. Aqui, justiça deve ser compreendida também no sentido de valor, no sentido axiológico. Ou seja, tanto a AGU como as demais funções previstas no capítulo 4º são funções essenciais à efetivação da justiça como valor. E quem coloca isso muito bem é a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Há uma contribuição fundamental do ponto de vista doutrinário para a compreensão das funções essenciais à justiça na clássica doutrina do professor, do falecido amigo e professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em que ele falava das procuraturas constitucionais. Então, essas funções essenciais à justiça são funções de defesa jurídica de interesses. Ao Ministério Público incumbindo a defesa dos interesses da sociedade, à Defensoria Pública cabendo a defesa dos interesses dos necessitados e à Advocacia Pública competindo a defesa dos interesses estatais, público-estatais. Nesse contexto, nós devemos entender a Advocacia Geral da União não como uma simples defesa de interesses estatais do ponto de vista apenas fiscal, mas interesses estatais aqui compreendido nas suas várias ramificações. E para uma melhor compreensão desse papel da Advocacia Geral da União e por que a própria nomenclatura Advocacia Geral da União, é que nós fomos buscar na Avvocatura dello Stato italiana uma matriz histórica para a previsão constitucional da AGU. Na Itália, nós temos uma advocacia do Estado, que não é apenas uma advocacia do erário no sentido fiscal, mas é uma advocacia geral de interesses público-estatais. Então, é nesse sentido que esse livro ele dedica todo um capítulo a um estudo histórico da advocacia do Estado italiana e do seu influxo sobre o modelo de advocacia geral da União previsto na Constituição Federal de 1988. Outro fator também que é fundamental é nós entendermos o papel da Advocacia Geral da União na efetivação de uma concepção de Estado democrático de direito. E também entender o papel da Advocacia Geral da União não apenas dentro de uma forma republicana de governo, como também dentro de um sistema presidencialista de governo. E é nesse sentido, então, que nós, primeiro, vamos indagar o que a Advocacia Geral da União não é do ponto de vista orgânico-funcional e depois perquirir o que de fato a Advocacia Geral da União representa, o que de fato ela exerce do ponto de vista funcional. A primeira indagação é: nós podemos considerar a função de advocacia do Estado, exercida pela AGU, como uma advocacia governamental, como uma advocacia, como uma função governamental dentro das funções estatais? Para responder essa pergunta, nós temos que primeiramente entender o que significa governo. Governo é eminentemente uma representação política de interesses. Interesses esses que são transitórios. O que uma sociedade pretende num dado momento histórico não necessariamente configura a mesma pretensão tanto de momentos passados como do que vem a ocorrer no futuro. Então, essa transitoriedade da função governamental é uma característica inerente a essa função. Por outro lado, o que significa Estado? Estado, como organização, é dotado de uma perenidade. É por isso que nós falamos que a advocacia do Estado, ela defende os interesses estatais em sua perenidade, em sua constância,
tendo por baliza o ordenamento jurídico. Então, a partir daí já fica claro que não é a função de advocacia do Estado uma função executiva, uma função governamental. Porém, o grande equívoco, a grande controvérsia ocorre pelo fato de que a Constituição Federal, embora trate a advocacia pública como uma função essencial à justiça, não confere a essa advocacia pública uma autonomia orgânica que lhe permita exercer essa função de forma organicamente diferenciada em relação ao Executivo. Dessa forma, a Advocacia Geral da União acaba tendo muitas vezes as suas funções cotidianas, as suas atribuições cotidianas, muitas vezes indiferenciadas na prática dessa função governamental. E é justamente compreendendo isso que nós vamos para a segunda indagação. Bem, se não é uma função governamental estrito sensu, no que consiste essa função de advocacia do Estado? E então nós vamos nos socorrer da doutrina de um autor norte-americano, estadunidense, denominado Bruce Ackerman, que fala muito bem de uma nova configuração das funções estatais dentro de um sistema presidencialista de governo, como é o caso do sistema brasileiro. E ele fala de uma denominada função de probidade ou de integridade. Um conceito que remete muito bem a uma função de controle, se nós pegarmos historicamente falando, que já era falada por Karl Loewenstein, algumas décadas atrás. Então, nós podemos observar isso muito claramente no exercício das funções da Advocacia Geral da União. Como a Advocacia Geral da União, ela possui um papel fundamental para a probidade da função pública, para a defesa do interesse público e estatal, não numa perspectiva transitória de governo, mas dentro de uma estabilidade constitucional. E como essa função de controle exercida pela AGU, naturalmente, ela não existe para obstar, para atrapalhar a função governamental, a função executiva. Pelo contrário, deve essa função de controle ter uma perspectiva proativa, ter uma postura proativa, colaborando, na medida do possível, para que as políticas públicas governamentais estejam de acordo com a Constituição Federal de 1988. Então, nessa resposta um tanto longa, eu tento aqui demonstrar a importância desse estudo da Advocacia Geral da União à luz da separação dos poderes. Perfeito. Eu acho que o senhor até falou um pouquinho sobre isso, mas eu quero fazer mais uma pergunta sobre o capítulo inicial do livro, né, que trata das funções essenciais à justiça e da inovação trazida pela Constituição de 1988. O senhor poderia nos explicar o impacto desse tratamento constitucional específico para a advocacia pública no Brasil e como isso diferencia a AGU das outras funções estatais? Bem, primeiro nós temos que fazer uma contextualização histórica. A Constituinte de 1987 e 1988, ela se inseria num momento histórico de redemocratização do Brasil. Então, todas essas previsões dos poderes estatais, essas previsões relacionadas ao novo arranjo desses poderes estatais na Constituição de 88, vem justamente promover aquilo que o professor Friedrich Miller denomina de catalisação do processo democrático. Ou seja, o objetivo dessas funções estatais é catalisar, é acentuar o processo de avanço democrático no Brasil. É por isso que as funções essenciais à justiça estão previstas num capítulo à parte em relação aos três tradicionais poderes do Estado. É justamente demonstrar a importância da defesa do interesse público, do interesse da sociedade por parte do Ministério Público, da defesa dos interesses dos necessitados por parte da Defensoria Pública e da defesa do interesse estatal
por parte da advocacia pública. É nisso que essas funções se diferem. E é por isso que é fundamental nós sempre fazermos essa contextualização histórica, porque não adianta apenas estudar a Advocacia Geral da União comparando-a com a realidade da advocacia pública em outros momentos históricos brasileiros. Essa comparação é importante, mas nós não podemos olvidar que a Constituição de 1988 ela representa, sim, uma inovação. Ela traz um novo arranjo das funções estatais, cujo objetivo principal é garantir essa catalisação do avanço democrático. Perfeito. E aí, no segundo capítulo, o senhor faz uma análise comparativa com a advocacia do Estado na Itália. Quais foram os principais pontos de influência do modelo italiano na concepção da Advocacia Geral da União? Acredito que o principal influxo do modelo italiano de advocacia do Estado sobre a Advocacia Geral da União seja justamente enxergar a transversalidade dos interesses estatais. É entender que, como o próprio nome diz, a Advocacia Geral da União, ela não existe para defender apenas o interesse de um órgão A, de um órgão B, de um órgão C, mas sim defender os interesses da União como um todo. E isso fica ainda mais acentuado do ponto de vista da sua atuação internacional, quando nós observamos que a própria República Federativa do Brasil, e não apenas a União como ente federado, é defendida pela Advocacia Geral da União, do ponto de vista jurídico, naturalmente, no plano internacional. E aí nós temos que fazer nós temos que frisar um aspecto que é fundamental no estudo da AGU e que muitas vezes é olvidado por parte de alguns estudiosos do tema. E que aspecto é esse? Como dizia o filósofo Berkeley, é fundamental, quando nós estudamos uma instituição social lato sensu, que nós partamos do todo para as partes. Qual o objetivo desse todo institucional? Qual o objetivo desse conjunto de órgãos? E é justamente essa visão filosófica que nos permitirá compreender qual é a finalidade desse todo. E no caso da Advocacia Geral da União, ao entendermos que a Advocacia Geral da União defende os interesses da União em seu sentido mais amplo, nós não podemos perder de vista que a função da AGU, nessa amplitude, nessa transversalidade, é que deve guiar a atuação de cada uma das carreiras da instituição e de cada um dos órgãos dessa instituição. Nunca devemos perder de vista que o advogado da União, o procurador da Fazenda Nacional, o procurador federal, o procurador do Banco Central do Brasil integram todos uma mesma instituição. Têm todos um mesmo objetivo primário. E justamente essa unicidade que garante a atuação desses profissionais é que vai justamente permitir que haja sempre uma otimização dessa atuação e nunca um desvirtuamento dos propósitos da Advocacia Geral da União. Perfeito. O senhor também discute a teoria da separação dos poderes e sua aplicação na relação entre a Advocacia Geral da União e o Poder Executivo. Como essa teoria ajuda a compreender as funções desempenhadas pelos membros da AGU? Acredito que duas condições são necessárias para entender o enquadramento constitucional da AGU à luz do princípio da separação dos poderes. O primeiro, como já foi dito aqui, é entender que a palavra poder, ela possui duas acepções: poder como órgão do Estado e poder como função do Estado. Essa segunda acepção, poder como função do Estado, é uma acepção primária, porque
primeiro nós temos que entender o que fazer, ou seja, qual função deve ser realizada. E depois é que nós passamos para a parte procedimental. Como essa função será realizada? Que órgão deverá realizar essa função? E quais as garantias para a realização que serão conferidas a esse órgão? Outra premissa fundamental nessa análise é também compreender que a separação dos poderes, ela sempre deve ser analisada em concreto, dentro de cada realidade nacional, à luz de cada Constituição que trate desse tema. Não adianta nós querermos enquadrar a função da AGU tomando por base a Constituição norte-americana ou Constituição de outros países. Nós temos que tomar por base a Constituição Federal de 1988, a qual, como nós já frisamos nesta entrevista, foi elaborada dentro de um contexto histórico, mas que naturalmente comporta sempre uma interpretação que vai avançando com o tempo. E esse avanço na interpretação constitucional é fundamental na medida em que nós observamos, na atualidade, avanços tecnológicos sem qualquer precedente histórico. Nós vivemos hoje uma era em que existe uma crescente virtualização das atividades. Os membros da AGU hoje trabalham no mesmo ambiente virtual, todos acessam o Super Sapiens, todos estão ali produzindo suas peças, todos estão compartilhando uma mesma experiência de elaboração virtual das suas peças, das suas petições, dos seus pareceres, e estão todos submetidos a tanto as vantagens, como também aos desafios trazidos pela inteligência artificial. Inteligência artificial que, contrariamente ou diversamente do que muitos acham, ela não apenas é uma compilação de dados que já estão na internet. A inteligência artificial, ela representa uma verdadeira criação de outros instrumentos. O próprio nome diz, é uma inteligência. Então, as respostas que vêm a determinadas ações no plano computacional, essas respostas não são apenas uma compilação, uma reunião de dados pré-existentes, como a criação de novos dados, como a criação de respostas, muitas vezes que não foram nem previstas. Então, nós temos que, como advogados públicos, estar com a mente aberta para esses novos avanços. Nós não podemos engessar a nossa análise, nós não podemos enxergar a nossa atuação apenas do ponto de vista de cada órgão em que estamos lotados ou simplesmente a carreira especificamente a que pertençamos. Nós temos que entender, primeiro, que a Advocacia Geral da União é uma instituição una, que tem um interesse precípuo de defesa do interesse público estatal, que tem um papel fundamental na probidade administrativa, que existe também para viabilizar a formulação e a execução das políticas públicas e que deve estar sempre antenada aos avanços da sociedade, principalmente numa era de inovações tecnológicas sem precedentes. Perfeito. O senhor deseja compartilhar mais alguma informação, alguma ideia? Bem, o que eu, na verdade, gostaria de dizer nessa reta final da entrevista é que é muito importante que os advogados públicos federais, e por que não dizer os advogados públicos como um todo, das várias carreiras da advocacia pública, estudem a advocacia de Estado, tentem compreender a advocacia de Estado, entender a historicidade das respectivas instituições, seja a AGU, seja Procuradorias de Estado, sejam as Procuradorias Municipais, e também estejam sempre dialogando entre si, compartilhando as suas vivências. É por isso que a ANAF ela tem esse papel fundamental
que transcende um papel meramente associativo. Acredito que o papel dela é um papel principalmente existencial mesmo, dentro da Advocacia Pública Federal, porque ela permite que esses vários colegas, das várias carreiras, dos vários órgãos, possam compartilhar de um ambiente associativo único, possam trocar suas ideias, possam trocar suas vivências e possam se sentir estimulados a compreender melhor a Advocacia Geral da União, a compreender melhor as funções essenciais da Justiça e, por que não dizer, a defenderem melhor o interesse público. Dr. Romeu, muito obrigado por compartilhar tantas informações importantes sobre a advocacia pública no Brasil. Acredito que é um verdadeiro manual, né, sobre a AGU para quem quiser conhecer um pouco mais, se aprofundar nesse tema. A gente vai deixar o link de acesso do livro do Dr. Romeu. Muito obrigada, enriquecedora essa nossa conversa. E para você, associado e associada, que deseja compartilhar sua obra, seu estudo, entre em contato com o Centro de Estudos da ANAF, que será um prazer para a gente. E fiquem atentos que em breve teremos novos episódios do Conversa com Autores. Até a próxima!